A paz do Senhor, amados, que Deus vos abençoe grandemente. Eu sou o pastor Sérgio da Igreja Bíblica Formosa e gostaria de compartilhar com você neste dia a respeito de algumas atitudes que Jesus toma no seu último dia de vida, quando ele termina de cear com os seus discípulos, tomar a Páscoa com seus discípulos. Ele era o Cordeiro Pascal, portanto, naquela noite ele deveria ser traído e no dia seguinte crucificado. Mas Jesus ainda toma algumas atitudes que servem para o nosso ensinamento e que, se nós praticarmos, com certeza obteremos resultados com certeza vitoriosos em nossas vidas. Muito bem, eu quero ler com você o livro de João, capítulo 18, e em seguida vamos também citar alguns versículos do livro de Lucas. A palavra diz assim: tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com os seus discípulos para o outro lado do ribeiro, Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. Jesus ele termina de cear e ele vai com os seus discípulos para o Getsemane, no Jardim das Oliveiras. E ele leva os seus discípulos ali com o intuito de ensiná-los mais algumas coisas. Mas era ali que se cumpriria o dia final do Senhor Jesus. É interessante que Jesus leva os seus discípulos ali e o primeiro conselho que Jesus dá para eles, o Senhor Jesus diz assim, lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 40, o Senhor Jesus diz, olha, orai para que não entreis em tentação. Interessante essa palavra, orais para que não entreis em tentação, ou seja, a disciplina na oração nos blinda de vivermos na prática do pecado. Então Jesus pede para que eles orem, olha, orei sem cessar, para que vocês não entrem em tentação, ou seja, para que vocês não se tornem vulneráveis ao pecado. Preste atenção, eu escrevi aqui alguma coisa, eu quero ler para você. A disciplina na oração nos blinda de vivermos na prática do pecado. Preste atenção que lá no livro de Gênesis, capítulo 4, o próprio Deus, falando com Caim, o Senhor diz assim para ele, no final do versículo, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como dominar o pecado? Como dominar o desejo do pecado? Jesus ensina agora. Olha, vocês devem orar. Orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis, para que vocês não entrem em tentação, para que o pecado não venha ter força de ser vencedor em vossas vidas, para que vocês fujam da prática do pecado. Então a oração é uma arma principal. Olha que interessante também olharmos lá para o livro de Lucas, o Senhor Jesus levando seus discípulos para orar. A Bíblia diz que Judas, ele recebe ordem do sumo sacerdote, alguns guardas, juntamente com o servo do sumo sacerdote, vão até o Senhor Jesus. E a Bíblia ela enfatiza ali que Judas conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes no seu ministério havia estado lá com eles. Então, nos seus 3 anos de ministério, Jesus ele ensina os seus discípulos a orar. Jesus levava os seus discípulos para o monte para orar. E quando Jesus ele chega no monte, a Bíblia diz que ele deixa os seus discípulos e caminha aproximadamente 30 metros, um tiro de pedra,
30 metros e começa a orar ao Senhor. Mas é interessante que a Bíblia diz, de joelhos ele orava. E ele clamava ao Senhor, Senhor, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, Senhor, não seja feito a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. E naquele momento, a Bíblia diz que veio um anjo do céu, apareceu um anjo do céu, uma teofania, e ali consolava a Jesus. Era o momento crucial, era o momento de maior angústia na vida de Jesus. Ele pede ao Senhor, se possível. E nesse momento o Senhor envia o seu anjo, dizendo, olha, você vai passar por isso, mas eu estarei com você. Olha que exemplo maravilhoso, olha que conselho maravilhoso, a oração. A oração move os céus, o Senhor envia os seus anjos para nos confortar, para nos dar força, para nos revelar como nós devemos alcançar a vitória. É na oração, mas nós, os cristãos, estamos nos esquecendo de orar, estamos nos esquecendo de dobrarmos os nossos joelhos. Muitas vezes eu questiono algumas pessoas e digo, você orou hoje? Sim, pastor, orei. Mas orou de joelhos? Não, de joelhos não. Eu não sei como é não orar de joelhos, tendo, claro, a possibilidade, estando, claro, em minha casa, onde eu tenho o meu altar, onde eu dobro os meus joelhos para falar com o meu Deus, o Criador do universo. Orai em todo tempo. Jesus, quando ele volta da sua oração, de ser consolado por aquele anjo, a Bíblia diz que ele encontra os seus discípulos dormindo, exaustos. Não vigiaram. Aleluia. Então, neste dia, o Senhor Jesus nos ensina o valor da oração, o valor de buscar ao Senhor. Olha que coisa interessante, quando Judas ele chega até o Senhor Jesus para traí-lo com a guarda. A palavra do Senhor, ela diz que o Senhor Jesus, ele se aproxima dos guardas, daqueles que o iriam prender. Estava ali, a Bíblia ela enfatiza, ela faz questão de enfatizar que Judas estava com eles. E quando Jesus diz, a quem vocês procuram? E eles dizem, a Jesus de Nazaré. Olha que tremendo, Jesus diz, sou eu. E quando Jesus usa essa expressão, a Bíblia diz que eles vão para trás e caem por terra. Que palavra poderosa, sou eu. Eu lembro agora de Moisés, quando Deus fala com ele, né? E ele pergunta, o que vou dizer para aqueles que me recepcionarem, a quem eu digo que me enviou? E o Senhor diz assim, diga o eu sou me enviou. Jesus diz aqui agora, sou eu. Aleluia. E eles caem por terra. Aleluia. É muito importante a gente lembrar o que diz, e Judas estava com eles. Judas caiu naquele momento, Satanás caiu naquele momento diante do Rei da Glória, diante do Criador, diante do Senhor, diante do Deus vivo. Todo o inimigo, ele cai por terra. Jesus se aproxima novamente deles e diz, a quem buscais? A Jesus. Eu já disse, sou eu. Deixe estes irem. Comece a usar o poder, comece a usar a autoridade do nome do Senhor Jesus, porque quando o inimigo se aproximar da tua vida para querer te acorrentar, para querer te levar para o vitupério, para querer trazer derrota sobre a tua vida, você vai clamar pelo sangue do Senhor Jesus, você vai clamar pelo nome do Senhor Jesus e ele vai cair por terra. Haverá vitória em tua vida, em nome do Senhor Jesus. Use a autoridade que vem do nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Glória ao Senhor. Algumas atitudes. Os discípulos do Senhor dizem assim: Senhor, queres que a gente fira eles a espada? Jesus diz não. Mas imediatamente Pedro, tirando a sua espada, ele fere o servo do sumo sacerdote, Malco. E a Bíblia diz que ele decepa a orelha de Malco. Com certeza, naquele momento, as suas vestes, as vestes de Malco, servo do sumo sacerdote, ficou ensanguentada. Até porque a nossa orelha, o nosso órgão auditivo, ele emana muito sangue. E com certeza as suas vestes ficaram manchadas. Mas Jesus, num ato milagroso, cura aquele homem, pega aquela orelha decepada e novamente coloca no lugar. Que tremendo isso! Olha, o servo do sumo sacerdote. Aquele homem estava sendo preparado para estar na sinagoga. Aquele homem estava sendo preparado para ministrar na casa do Senhor. Aquele homem tinha sonhos de um dia estar ministrando na casa do Senhor. Mas agora, diante da atitude de Pedro, todos os seus sonhos são eliminados em questão de segundos, em uma decisão sem pensar de Pedro. Porque a lei judaica diz que todo homem que contém algum defeito, que tenha algum defeito, que falte algum membro, ele não pode sequer entrar na sinagoga. Então, naquele momento, todos os sonhos de Malco foram dissipados, foram apagados. Mas Jesus, olhando, entendendo e compreendendo tudo isso, ele devolve a Malco os seus sonhos, tudo aquilo que ele gostaria de realizar em sua vida, todo o seu esforço. Jesus opera um milagre. Deus tem um milagre para você neste dia de realizar os seus sonhos. Ainda que por algum motivo alguém, de alguma forma, eliminou os seus sonhos, fez com que os seus sonhos se apagassem, mas o Senhor Jesus tem um milagre para você neste dia, de fazer novamente os seus sonhos reviverem, de trazer os seus sonhos novamente para a sua vida, e você se levantar, e você vai testemunhar. Eu digo testemunhar porque com certeza quando Malco chega diante do sumo sacerdote Anás ou Caifás, com certeza o sumo sacerdote olhou para suas vestes manchadas de sangue e pergunta para ele: o que houve, Malco? Por que esse sangue em sua roupa? A Bíblia não diz isso, mas é simples de nós analisarmos. E ele diz, com certeza ele disse: Caifás, Anás, com certeza este homem é o Filho de Deus, porque um dos seus discípulos decepou a minha orelha, mas olha, ela está aqui. Ele, em um ato milagroso, devolveu todos os meus sonhos. A Bíblia não fala isso, mas com certeza foi o que aconteceu. Com certeza, ele testificou do Senhor Jesus. Que Cristo tremendo é o nosso Deus, o Senhor Jesus. Então, na última noite da sua vida, Jesus, ele nos ensina ainda muitas coisas que devemos colocar em prática em nossas vidas. E o princípio delas é a oração. De orarmos, de estarmos atentos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Que o Senhor não nos encontre dormindo, que o Senhor nos encontre orando, atentos, vigiando.
que como no coração de Malco havia o desejo de estar na casa do Senhor, de estar fazendo parte, de estar ministrando a sua palavra, que haja em nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Quero orar por você. Pai eterno e Deus da glória, estamos na tua presença, Senhor, aprendendo, Senhor, com o teu Filho, Senhor Jesus, lá no Getsemane, o valor da oração, Senhor. Oh, Deus de Israel, o valor do amor, mesmo por aqueles que querem nos trair, Senhor. Deus, nos abençoe, Senhor. Nos agracie. Senhor, que esse conselho fique em nossos corações, Pai, neste dia, e que possamos ser mais do que vitoriosos, em nome do Senhor Jesus. Oro, Senhor, por cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe grandemente.